quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Essa aqui é a primeira hortinha coletiva já do nosso refúgio aqui no Vitrine do Lago, que eu plantei essa semana. Aqui já tem 10 covas de bananeira, umas 100 covas de mandioca, e nos intervalos está plantado o milho. E o milho plantado aqui não é transgênico, é milho não transgênico. Aqui nós só plantaremos coisas saudáveis realmente, nada de cunho duvidoso ou nocivo para a saúde. E em volta da cerca, a gueiroba, para enfeitar e servir também de alimento. Então essa é a primeira horta coletiva, bem do lado da onde eu vou começar a construir a minha casa. No mês que vem agora, no mês de novembro, começa a construção da minha casa, onde eu estarei aqui morando, sendo vosso vizinho. Daqui mais uns dias, quando estiver nascendo, eu vou filmar novamente e mostrar para vocês. Aqui, essas árvores que estão aqui dentro da horta são piquizeiros, tem mamacadela, tem cagaita. São fruteiras do cerrado e que produzem abundantemente. Então a gente está preservando essas fruteiras. E no espaço onde tem essas manchas de terra do tipo dessa aqui, tem várias dentro da reserva do condomínio, onde nós estaremos cercando e providenciando de acordo com o necessário, de acordo com o que os irmãos vierem mudando para cá. Tem mais 2 hortas já cercadas que também nós limparemos e plantaremos. E mais adiante estaremos mostrando também para vocês. Foi um grande prazer poder apresentar este feito para a honra e glória de Deus. Um forte abraço a todos, um prazer enorme falar com vocês. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitir estudarmos a Tua Palavra, aprendermos e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Não de maneira com que os homens normalmente vê, mas da maneira que Tu vê em nós e nos proporciona verdadeiramente a Tua direção, a Tua Palavra, a Tua guia e a Tua proteção. É o que Te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que nação há tão grande? O tema de hoje. Deuteronômio capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Deus está através de Moisés fazendo uma pergunta ao seu povo nos dias de Moisés. Pergunta essa que ecoa por milênios até os nossos ouvidos hoje, promovendo a mesma reflexão que promoveu neles naqueles dias. E ao mergulharmos nesse contexto, perceberemos a profundidade do mesmo. Aqui está algo divino se espalhando entre mortais. O reino de Deus é a referência absoluta. O reino de Deus e sua justiça é uma referência absoluta para todo o universo. E espelhados nesse reino, Ele estava aqui preparando nesse planeta, o planeta do universo que Ele escolheu, no meio de trilhões de galáxias que existem, Ele escolheu a nossa galáxia, o nosso planeta, para servir de referência a todos os mortais que um dia caíram, não importa em que mundo eles viveram. E é aqui que Ele voltará para nos buscar, e é aqui que se estabelecerá o novo céu e a nova terra. Tem algo muito profundo nisso, que nesse tema estaremos aprofundando. No segundo tema, não acrescentem nem diminuam.
Irmãos, eu acho muito curioso que aqui Deuteronômio faz parte do Pentateuco, o início da Bíblia. E Apocalipse, o livro que fecha os escritos sagrados. Se vocês observarem Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e 2, está dando essa orientação que ninguém deveria acrescentar e nem tirar nada, se referindo ao que é sagrado. Seja a Escritura, seja os mandamentos de Deus. E lá em Apocalipse 22, do verso 18 ao 19, a mesma coisa, se referindo ao conteúdo sagrado. Seria algo severo a punição contra esse tipo de atitude, de alguém que se envolva em acrescentar ou de tirar coisas da Bíblia. A única autoridade absoluta para falar a palavra viva, para expor a palavra viva, a única autoridade de referência é o próprio Deus. E Ele escolhe os seus para transmitir o seu recado, como escolheu os personagens da Bíblia para escrever a carta de Deus ao homem. E aqui está a orientação do cuidado que se deveria ter. De fato, só assim encontraríamos a verdadeira sabedoria. A verdadeira orientação que nos conduz de volta ao reino eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós podemos notar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 1 ao 9, uma ocasião em que Jesus com seus discípulos ali estavam, e os escribas e fariseus se juntaram a eles ali e começaram a indagá-lo. Tiveram a infelicidade de usar um critério que há centenas de anos já vinha sendo mantido dentre eles de forma tradicionalista, de modos de lavar a mão, jeito de lavar a mão, jeito de sentar à mesa, etc. Transmitiram isso por gerações. E agora ali esses indivíduos perceberam que os discípulos lavavam a mão normalmente, só lavavam suas mãos, não seguia aqueles rituais, aqueles critérios todos. E esses indivíduos, esses escribas e fariseus, chegaram de forma crítica a Jesus, como se aqueles discípulos de Jesus estivessem cometendo uma transgressão terrível. Evidentemente Jesus não estava fazendo isso, porque senão teria sido criticado também. Ele deveria estar seguindo a tradição, tipo fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, e fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes. Ele estava ali no meio do contexto e bateu de frente com essa crítica. Mas que infelicidade! Jesus devolveu de uma maneira tão dura. Ele primeiro apontou para o grande problema das religiões na face da terra. A mania de inventar regra, a mania de inventar tradição. E naquele caso ali, o que se resultou, ao invés de servir a Deus em espírito e em verdade, estava transgredindo a lei de Deus. Porque Jesus aponta na cara deles e diz: olha, o mandamento fala para honrar pai e mãe, e vocês quebram o mandamento ao invalidar os seus pais, dizendo que a oferta ao Senhor, tudo aquilo que oferece, e oferecia aos pais, como se aquilo, o que deveria estar servindo de manutenção das propriedades que eles adquiriram, agora passava para o nome dos filhos. Os filhos eram os administradores, e para isso deveria estar doando uma quantia generosa para o templo. Eles seguiram essa tradição que eles criaram, e os pais ficavam jogados ao léu. A velhice era um sinônimo de sofrimento para eles. Já não chega a ter vivido e sofrido a vida inteira, e agora na velhice ser abandonado, e ter os filhos tomando o que os pais construíram. Tomando e deixando os pais ao léu, a ver navios. Muito triste isso. E Jesus fala na cara deles: vocês pecam gravemente, transgredindo o mandamento de Deus. O mandamento que é divino, colocando em cima de tradições que Deus não sanciona, que o Criador jamais teria autorizado tal tipo de atitude. Por quê? Porque acrescentaram, porque diminuíram, não importa. Mexeram na Escritura Sagrada. Criaram regras não autorizadas, não sancionadas por Deus. E assim tem muitas, em todas as religiões, por aí afora. Regras que não existem referências bíblicas para isso. Seja para rituais de batismo, seja para rituais de casamento, seja lá pelo que for. E casamento em si nem se fala, porque é um ato civil, que só um juiz de paz é que faz, e um juiz de direito que desfaz.
Então esse nem se fala. Jamais deveria ser um assunto de cunho civil, considerado como assunto de cunho religioso. Tudo que é de cunho civil nós buscamos as bênçãos de Deus, é claro. Mas não como se isso fosse uma regra que a tradição criou. E na Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse, o primeiro casamento feito dentro de igreja foi Carlos V da Inglaterra em 1550 da era cristã. E virou tradição de lá para cá e hoje é um problema gravíssimo por todas as igrejas afora. E é interessante que na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, tanto o casamento quanto o divórcio são assuntos de cunho civil e jamais de cunho religioso. E são dois ícones dos grandes problemas religiosos sobre a face da terra. Tudo por causa de quê? Tradições. Tradições criadas, não sancionadas. Quando se fala do batismo, então, lá em Atos dos Apóstolos, olha os milhares que batizaram em um só dia. Não teve sequências de estudos bíblicos, fichas batismais e coisas do gênero e tal. Tudo bem, organização é organização, etc. Mas essas coisas não podem impedir o avanço da causa. Não pode atrasar a causa de Deus. A obra de Deus tem que ser levada avante rápido, se é que queremos ver Jesus voltar. Afinal de contas, a pessoa que se batiza hoje, ela vai te continuar tão santo quanto está ali dentro d'água? Ela não é uma mortal? Todos somos mortais e lutaremos a vida toda esse grande conflito enquanto vivemos como mortais nesse mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é menos mortal do que ninguém. Todos são mortais de igual modo. E é por isso que precisamos de nos nivelarmos como criaturas mortais que somos, ao receber a luz do Criador e nos tornar de fato luz do mundo e sal da terra, para cumprir com a missão que Ele tem confiado a mim e a você, não só como indivíduo, mas como igreja também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, Baal Peor. Aqui um culto demoníaco que era praticado por algumas nações da antiguidade. E daqui no conteúdo bíblico se destacam os moabitas. Se analisarmos Deuteronômio capítulo 4, verso 3 e 4, e analisarmos Números capítulo 25, de 1 a 15, nós analisaremos o passo a passo do desenrolar dessa história aqui. Os hebreus, durante o êxodo, ali estacionados na região de Sitim, eles estavam ali acampados, já próximo da entrada da Terra Prometida, quando uma manipulação nacional dos moabitas promove um plano terrível, fazer um ajuntamento de muitas virgens e mulheres, de um modo geral, que eram adeptas desse tipo de culto demoníaco, no qual envolvia relações de sexo explícito durante as cerimônias. E fizeram um verdadeiro desfile no meio do povo de Deus, com algumas escolhidas para poder fazer esse chamariz. E arrastou muita gente, muitos homens, milhares de homens. E por fim eles estavam trazendo essas mulheres para dentro de suas tendas também. Aí Deus entra em cena e roga uma praga em cima deles que começa a morrer gente. E quando Moisés vai orar a Deus suplicando o que estava acontecendo, o que estava pegando, o que está morrendo o povo daquele jeito, Deus explica o que estava acontecendo. E pede para que eles buscassem os juízes de Israel e esses buscassem em cada uma das suas tribos os chefes de tribos que estavam envolvidos, responsáveis nessa abominação, e que colocasse diante de todo o povo e enforcasse eles. E assim foi feito. Se você olhar em Números, capítulo 25, verso 9, irmãos, vocês vão ver ali que foram 24.000 pessoas mortas. Imagina, irmãos, a carnificina que virou aquilo ali, que genocídio santo. E aí fica pensando, mas um Deus de amor, genocídio, como combinar essas duas coisas? Deus é criador, é luz. Ele extermina, a luz extermina com as trevas. Se as pessoas mergulharem em trevas, não tem mais dignidade de luz, irmãos. Por isso que o dilúvio aconteceu o que aconteceu, Sodoma e Gomorra aconteceu o que aconteceu, várias civilizações extintas no passado e muitas outras, o mundo inteiro que será extinto
quando Jesus voltar agora, só os escolhidos que abraçam a causa de Deus, os que abraçam a verdade, não a verdade conforme tradições, mas a verdade conforme a palavra viva, palavra escrita, revelada por Deus a mim e a você, para que eu e você aprendamos sobre ela, andemos por ela e ensinemos por ela. Só isso, meus amados. O que finalizou essa praga aqui foi quando Finéias, advertido por Deus, através de alguns que flagraram um dos chefes que estava deitado na sua tenda com uma mulher assim, numa situação dessa, ele foi lá e cravou uma lança nas costas dos dois, traçando os dois. E o próprio Deus revela aqui no contexto bíblico que Finéias o agradou, foi a gota d'água que fez ele cessar a praga. Porque é o ato que representou o significado verdadeiro daqueles que não se agregam a Deus. Porque Deus é a vida, é o dom da vida. E não agregar com ele significa morte. Um exemplo claro. Se Deus instruiu, orientou o que era para ser feito, como que um povo que adorava deuses de pedra, deuses de pau, de madeira, deuses de bronze, que adoravam a natureza, que adoravam qualquer outra coisa, menos o verdadeiro Criador. Adoravam todas essas divindades, que nada mais nada menos que são obras das mãos dos homens. Adoravam os astros, adoravam a natureza, mas nada de adorar quem criou tudo isso. E além de tudo, usando esse nível de perversão, misturado com um contexto totalmente abominável e sendo levado para perverter e arrastar multidões. Vocês viram aqui, 24 mil foram executados. Imagina, naquela época, 24 mil pessoas mortas no meio de um acampamento de 2.400.000 pessoas. Pense que terror, irmãos, que coisa horrorosa. E imagine como serão os nossos dias quando estivermos indo ao encontro com o Senhor nos ares. Que os corpos de que estiverem vivos ficarão como estrumes sobre a face da terra, nem sepultura terá para eles, conforme assim diz o profeta Jeremias. Durante o milênio, aquelas carniças estarão ali sobre a terra. E nós estaremos passando 1000 anos lá no céu. Depois do milênio voltaremos. E esses corpos, após ter sido ressuscitados após o milênio, algum tempo depois do milênio, como Apocalipse capítulo 20, verso 3 fala, depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo, provavelmente, se referindo a outros conteúdos semelhantes, seriam 1260 dias ou 3 anos e meio. Após esse período, a cidade santa então descerá. E aonde eles cercarão a cidade santa e dos Satanás, seus anjos e todos os ímpios que então foram ressuscitados para viver esse último pouco de tempo de suas vidas sob o comando de quem eles toda a vida acreditaram de verdade, que foram sob o comando de Satanás, sob o comando das trevas, e será para sempre extinto, e aí não haverá mais pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, nem morte jamais existirá. Tudo será exterminado, e o que será é só aquilo que Deus criou de fato no seu projeto original. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, sejam fiéis ao Senhor. Irmãos, se observarmos Deuteronômio capítulo 4, verso 4, Deus está chamando a atenção deles exatamente para isso, para mostrar que 2.400.000 pessoas sobreviveram. E 10% dessa população morreram, irmãos. De uma só vez, uma só praga. Muito mais sobreviveu. Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4, mostra aqui também uma terça parte do reino criado por Deus. Caiu, mas 2/3 sobreviveu. Sempre a maioria sobrevive, irmãos. Agora, no meio da carniça que é esse mundo, é minoria, claro. Mas diante de toda a criação de Deus, não tem nada a ver. É sempre a maioria que escapa, a minoria que se perde. Agora, aqui no meio desse mundo de pecado que vivemos, é lógico que será totalmente inverso. Todos são chamados, poucos os escolhidos. Todos que estão aqui são chamados, irmãos.
todos em qualquer lugar onde se entrou o pecado. Mas e atender a esse chamado? São todos que atendem? São todos que dão ouvidos? No capítulo 12 de Mateus, no verso 30, Jesus fala: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nessa missão, estamos ajuntando ou espalhando? Estamos abraçando a causa? Estamos testemunhando para o mundo ao nosso redor com a verdade ampla e absoluta da palavra de Deus? Pense nisso. É muito sério. Quando nós analisamos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, fala que todo tipo de prova que nós enfrentamos, irmãos, ninguém é provado além do que pode suportar. E além de tudo, com qualquer prova que surja, nós temos o escape. É só prestar atenção, ficar atento. Observaremos o escape e seremos vitoriosos. No quinto tema, que nação há tão grande? Irmãos, aqui o centro, a coluna dorsal desse tema de hoje. O que nós temos em Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9, é Deus chamando a atenção do seu povo, que ecoa para nós hoje da mesma forma, que não há histórico, não há relato, até ali nos dias de Moisés, em toda a história da criação, Deus é bem claro aqui no contexto, não há relato de nenhuma nação no universo que Deus tenha feito o que estava fazendo por essa nação aqui, na qual ele queria, nessa descendência daquela nação, trazer o seu próprio filho, o Messias, para fazer dessa nação uma referência para o resto do universo, não é só do planeta. Mas plano esse, que foi a trancos e barrancos, que Deus conseguiu trazer o Messias. E da mesma forma que está tentando fazer com que ele volte para recolher os seus. Porque o seu povo, na sua maioria, não abraça a causa. Eles querem abraçar religião, rituais, tradições, regrinhas, mas não quer abraçar o conteúdo da fé e do amor verdadeiro, genuíno, que inflama e que conclama as pessoas a ouvir a palavra, a seguir a palavra, a obedecer a palavra e a evangelizar a palavra e a ensinar a palavra, ensinando as pessoas a observarem de fato os verdadeiros mandamentos de Deus, que se envolvam de maneira amorosa nesses ensinos de tanta sabedoria. O reino eterno sempre foi referência, irmãos. E Deus estava tentando fazer dessa nação de Israel aqui, essa referência aqui nesse mundo, para que todos pudessem olhar para ela e servir de exemplo. O que está aqui no verso 4 de Deuteronômio 4, irmãos, é a essência do conteúdo do livro de Deuteronômio. Basicamente, poderia se resumir aqui. O resto é só comentário. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, verso 6, olha o que ele comenta lá. Farei com que também você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Irmãos, o que Jesus falou lá no Novo Testamento? Vós sois a luz do mundo, irmãos. Esse assunto já vem de muitos anos, irmãos. E ecoa para nós hoje da mesma forma. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Olha para vocês verem, aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 32 ao 35, a forma com que Deus apresenta o que nós acabamos de comentar. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisa semelhante. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como tu a ouviste e ainda ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação por meio de provas e de sinais e de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor o Senhor teu Deus no Egito, diante de todos os teus olhos. A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há sobre ele.
Pense nisso, amado irmão. É muito profundo o que aqui está escrito. Não existe referência na história da criação. E eu e você somos os personagens centrais deste evangelismo hoje, dessa exemplificação de nação hoje, como indivíduos que compõem os habitantes do reino eterno e nos tornamos peregrinos nesse mundo, membros da nação referência que é a do reino eterno. Por isso que Jesus falou, encontrai primeiro o reino de Deus dentro de vós, que o resto será acrescentado. Se nós encontrarmos o reino de Deus dentro de nós, seremos vitoriosos, irmãos. Se não encontrarmos o reino de Deus dentro de nós, esse estado de consciência, de certeza de salvação, de certeza de amor ao próximo, de certeza de amor a Deus acima de tudo, para que isso se reflita ao nosso redor e possamos, tanto como indivíduo, como também como igreja, vivermos os verdadeiros princípios da palavra sagrada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Texto tema, a sabedoria e o entendimento. Deuteronômio capítulo 4, verso de 1 a 9, irmãos, mostra que nós somos observados. Todo o universo nos observa, irmãos. Tanto se olharmos na palavra diretamente escrita na pena inspirada, tudo nos leva a entender isso, que nós somos observados. Todos nos observam. Por isso, é muito importante estarmos em paz com Deus, de fato, em nossa consciência. Estarmos em paz com o nosso semelhante, dentro do possível. Tenha paz com todos, sempre que possível. Romanos capítulo 12, verso 18, Paulo faz esse comentário. Mantende paz com todos, sempre que possível, irmãos. É verdade que tem situações que é praticamente impossível. Porque as pessoas estão enraizadas nas trevas e não conseguem amar. Só odiar, invejar. Mas sempre que possível, temos que nos promover em viver em paz com todos. Porque todos nos observam. Nós somos instrumentos vivos nas mãos de Deus. E duas linhas de raciocínio fundamentam essa tese. A primeira delas, os mandamentos, estatutos e mandamentos de Deus para conosco. Que Ele revela em nossa consciência, em nosso estado pleno de vida. E da sua palavra escrita. E a segunda linha de raciocínio é o exemplo amoroso. Tudo vinculado ao amor, no seu verdadeiro sentido, o amor incondicional, o amor ágape, aquele revelado em 1 Coríntios capítulo 13. Para finalizar, o sétimo tema, entendimento e consciência. Eu queria citar dois textos da pena inspirada que nos inspiram a reflexão de entendimento e consciência do que nós estudamos até aqui. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou na mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito, rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. E sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. E o indivíduo é considerado culpado de todos. Como também diz Tiago, capítulo 2, verso 10. E esse que acabamos de ler está no grande conflito 582. E a respeito de Baal-Peor, olha o que foi escrito na pena inspirada. Lá em Patriarcas e Profetas, página 454. Aventuraram-se ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se a eles na folia, a condescendência com o vinho embotou seus sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio. E uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Meus amados, que o Senhor abençoe a mim e a você e aos nossos lares, para que a nossa fé seja inabalável, a nossa decisão de buscar a verdade, de conhecer a verdade, de ensinar a verdade, seja cada dia maior. E essa seja a nossa decisão.
Ó Senhor, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, ao cumprimento das orientações da Tua sabedoria revelada através dos Teus escritos sagrados. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos à vitória, Senhor. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida